Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant, o canal dos Quantstars, os que já são e os que querem se tornar Quantstars. Olha só, nesse vídeo nós vamos falar sobre payoff. Num vídeo anterior, se você não viu, volta lá e assiste, eu expliquei o que são os contratos derivativos. Então, só relembrando, um contrato, um instrumento derivativo, é um produto que vai receber o comportamento, o preço, os resultados ao longo do tempo de outros produtos chamados underlying, né, ou underlines. Então, um derivativo pode depender de um ou de vários desses underlines. E esses underlines vão ter o seu comportamento transformado pelo derivativo. E a regra que transforma esses resultados é o payoff. Então, esse payoff é uma função que vai receber o comportamento, os fluxos de caixa, os resultados obtidos por esses underlines ao longo do tempo. E esse payoff vai dizer, desde o início da vida do derivativo até o final da vida do derivativo, o payoff vai dizer quanto que eu devo receber ou pagar ao longo do tempo, ao longo da vida daquele derivativo. Então você já entendeu isso é o que é um derivativo, a gente já falou superficialmente sobre o payoff. Só que agora a gente vai formalizar o que é o payoff. Então o que é o payoff de um derivativo? Matematicamente ele é uma função randômica. Calma que eu já explico melhor isso. Então ele é uma função randômica que vai depender do tempo e vai depender do preço ou do valor de mercado. Valor de mercado e preço são a mesma coisa. Então o payoff ele é uma função randômica que depende do tempo e depende do valor de mercado do underline, só que esse tempo que está aqui e que está aqui indexando, né, o valor de mercado do meu underline, ele vai variar desde o início da vida do derivativo até o final da vida do derivativo. Isso que eu estou querendo representar aqui. O que é essa função randômica, Mayali? No caso simples, é uma variável aleatória. No caso mais complicado, o payoff é um processo estocástico. Calma, estocástico. Se você continuar acompanhando o canal, depois eu vou gravar outras aulas explicando bem rigorosamente, formalmente, o que é uma variável aleatória e o que é um processo estocástico, e vamos falar de outros conceitos de teoria de probabilidade que você, como um quantstar, precisa saber para compreender como é que a gente modela matematicamente essas coisas. Mas antes de sair modelando matematicamente, você tem que entender os conceitos para depois enfiar um modelo matemático em cima. Então, nesse primeiro momento, não precisa se preocupar com formalmente entender o que é uma variável aleatória ou o que é um processo estocástico. Então, uma função randômica é ou uma variável aleatória ou um processo estocástico, e eu vou te dizer, se você já não sabe exatamente o que é uma variável aleatória e um processo estocástico, eu vou te dizer o que é. Uma variável aleatória, vou dar um exemplo. Se você jogar uma moeda, cara ou coroa, ou se você jogar um dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou se você tirar, uma carta do baralho, esse resultado aí que você está obtendo é uma variável aleatória, tá? Depois eu já estou dizendo, eu vou gravar outros vídeos formalizando esses conceitos todos matematicamente para você poder usar daí essas ferramentas matemáticas para criar os seus modelos. Mas, por enquanto, basta você saber o que é, vamos dizer, por cima, o conceito de uma variável aleatória. Representa o resultado de um experimento aleatório, tá bom? E um processo estocástico é quando você tem uma sequência de variáveis aleatórias. Como assim, Mayali? Por exemplo, se você jogar uma moeda, cara ou coroa, e depois de um minuto você joga de novo, e depois joga de novo, depois joga de novo, e depois joga de novo, cada
vez que você está fazendo é uma variável aleatória. Só que agora tem uma sequência, deu cara, depois coroa, depois cara. Isso, né, uma sequência de variáveis aleatórias no tempo é um processo estocástico. Então, o que é uma função randômica? Ou é alguma coisa que vai acontecer lá num instante de tempo. Então, por exemplo, o meu derivativo eu só vou receber ou pagar lá no instante de tempo tesão. Então, quanto eu vou pagar, já que eu não sei, né? Eu posso representar por uma coisa assim. Então, quanto eu vou receber ou quanto eu vou pagar lá no final, vai ser uma variável aleatória. Porque é algo que vai acontecer que depende dos estados da natureza, se chover, se fizer sol, se o lucro da empresa for alto, baixo, se o valor de mercado da empresa for alto ou baixo, aí o meu derivativo depende daquilo. Então, quanto eu vou receber é algo que vai acontecer só lá num instante específico de tempo. Então, nesse caso, o meu payoff é uma variável aleatória. Mas existem produtos mais complicados que você vai receber ou pagar coisas ao longo do tempo. Lembra do nosso desenho anterior aqui, ó? Ó, nesse caso mais geral, eu ao longo do tempo do instante T1, T2, Tn, eu podia estar recebendo ou pagando alguma coisa. Então, nesse caso, o meu payoff é a regra que vai me definir a cada instante de tempo o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que receber. E aí, nesse caso, o meu payoff ele vai ser um processo estocástico, tá bom? Em geral, nos casos mais simples, o payoff é uma variável aleatória. Nos casos mais complicados, é um processo estocástico. E eu já tô te dizendo, não fica desesperado aí, que depois eu vou fazer outros vídeos explicando formalmente o que são esses conceitos aqui para você cada vez mais se tornar um quantstar. Beleza. Ó, eu quero dar exemplos, tá bom? Então, só para terminar aqui, né? O payoff é uma função que determina o resultado financeiro que aquele contrato vai gerar. O que é resultado financeiro? Se você vai pagar ou se você vai receber. Então, isso aqui é o payoff. Então, eu quero te dar alguns exemplos. Ó, nesse caso geral, vamos lá. O que eu vou explicar para você nos exemplos? Exemplos específicos dessas funções. Como que, dada a história, dado o comportamento do underline, como que o meu payoff faz a conta e determina quanto que eu tenho que ganhar ou quanto que eu tenho que pagar naquele produto. Então, dá uma olhada aqui, ó. Exemplo 1. Ó, eu não estou te explicando nesse vídeo o que é um contrato forward. Eu vou fazer depois outros vídeos explicando cada um dos derivativos, né? No vídeo de derivativos eu já falei que os derivativos lá você tem que compreender, né, as 3 missões de um quant. A primeira delas é entender o que o que são os derivativos e como eles funcionam. Então eu comentei de contratos forward, comentei de contratos futuros, comentei de swaps e comentei de opções. Eu não tô nesse vídeo te explicando o que é um contrato forward. O fato é, um contrato forward, chamado contrato a termo, ele é um contrato derivativo. Nesse vídeo eu só estou te explicando o payoff desse contrato. Mas tem mais coisa para saber sobre forward? Tem muito mais coisa. Como ele funciona, quando que você deve usar, para quem que ele serve, quando que eu tenho que comprar o contrato, quando que eu tenho que vender o contrato, tem um monte de coisa. O que eu estou te explicando agora é o payoff de quem comprou algo a termo, né? Então ele está numa posição long, né? Comprada a termo, long num contrato forward. Eu só quero dar o exemplo do payoff. Então vamos lá. Imagina que eu comprei soja a termo. O que eu vou receber lá no futuro, lá na data T0? Então na data T0 você se comprometeu com alguém a comprar soja dela lá na data tesão. O que vai acontecer? Lá na data tesão, que você se comprometeu na data T0 a fazer a operação na data tesão, quando chegar lá na data tesão, você vai pagar K. Esse K, em geral, a gente usa uma outra nomenclatura até mais complicadinha que chama F de T0, vírgula tesão, né? Esse aqui é o chamado forward price, né? Que é o que é o forward price? É o preço que na data T0
eu combino com o vendedor da soja, na data T0 eu combino com ele, olha, vendedor da soja, na data Tzão, eu vou pagar o forward price para você, que a gente já está fixando hoje na data T0, e chegando lá na data Tzão, eu pago para você o forward price e vou receber de você a soja. Que quanto vale a soja no mercado na data Tzão? Não sei. Eu só vou saber o valor de mercado da soja na data Tzão. Na data Tzão. Antes da data Tzão, o valor de mercado da soja é uma incógnita. Ele é uma variável aleatória. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Tem que esperar o dia para saber. Igual eu vou jogar uma moeda, vai sair caro ou coroa? Eu não sei. Eu só vou saber depois que eu realizar o experimento e depois que eu vir o que aconteceu ali. Então o ponto é, quando eu compro uma soja a termo, eu combino na data T0 com o vendedor da soja, que eu vou pagar lá na data Tzão o chamado forward price e eu vou receber a soja, que tem valor de mercado lá na data Tzão, S de Tzão. Então, qual que é o meu payoff desse contrato? Ó, o meu payoff desse contrato é o seguinte, é o que você vai ganhar menos o que você recebeu, o que você pagou. O que você vai ganhar, o que você recebeu, é lá na data Tzão, S de Tzão. E quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou pagar? Vou pagar o K, que esse K, você já entendeu que a gente chama de F de T0, vírgula Tzão, porque ele é fixado na data T0 e ele se aplica para a data Tzão. Então, mas para não complicar a notação, a gente muitas vezes usa um K aqui, tá bom? Então, o fato é, quanto que é o meu payoff? É o que eu recebo, que é isso aqui, que eu só vou saber lá na data Tzão, e o que eu pago, que é esse cara que já, por acaso, já está combinado na data T0. Então, como é que é essa função, como é que ela é representada graficamente? Esse gráfico aqui chama-se Payoff Diagram. É uma ferramenta muito usada por nós, engenheiros financeiros. Então, o que é o Payoff Diagram? Veja, o teu payoff é uma função, esse K, né, ou F de T0, Tzão, ele é uma constante, ele foi combinado na data T0. Mas o S de Tzão, eu só vou saber na data Tzão. Então, a gente costuma mostrar quanto que eu vou ter de resultado, meu payoff, quanto que eu vou receber, menos o quanto que eu vou pagar. Eu quero ver isso em função do S de Tzão. Beleza. Então, isso aqui é uma reta do tipo Y igual a 1 vezes X menos B. Certo? Então, isso aqui é uma reta que tem um coeficiente angular 1, lembra lá das aulas de matemática básica? Então, isso aqui é uma reta do tipo y igual a 1 vezes x menos b, e essa reta, ela tem essa inclinação com um ângulo aqui menor, né? O 1 aqui mostra que é 45 graus. Então, essa reta me mostra o quê? Que se lá no vencimento a soja custar exatamente, então imagina que esse valor aqui são $100 por saca. Tô chutando um número aqui, tá bom? $100 por saca. Então, quando chegar lá no vencimento, se eu combinei que eu vou pagar $100 por saca, e quando eu receber a soja, o valor de mercado da soja for $100 por saca, quanto que eu ganhei? Nada, porque eu recebi a soja que vale 100 e paguei 100 por ela. Então, quanto que é o meu resultado? Recebi 100, paguei 100, é zero. Vamos supor que a soja, o valor de mercado dela seja $150 por saca. Então, quanto que eu ganhei por saca? Eu vou ter $150, é o valor que eu estou recebendo, e eu vou pagar 100. Então, eu vou ganhar 50, ou se o S de T for 150, quanto que eu vou ganhar aqui? $50 por saca. Por outro lado, se lá no dia do vencimento a saca estiver valendo $80, né, por saca, e eu combinei que eu vou pagar 100, ó, me dei mal, certo? Eu acabei de comprar uma coisa que eu paguei 100,
só que o valor de mercado dela é 80. Então, se eu fosse pegar aquilo que eu comprei e fosse vender no mercado, nesse caso, eu vou sair no prejuízo de 20. Se eu pegar e, no primeiro caso lá, e comprar 100 e for no mercado e vender a 150, eu vou ganhar 50. Mas agora, se eu cheguei lá na DataTesão, o valor de mercado da soja é 80 e eu combinei que eu vou pagar 100, se eu pegar minha soja e vender ela no mercado, eu vou tomar prejuízo, certo? Então, ou seja, você acabou de comprar uma coisa que você pagou caro. Então, o teu resultado foi negativo. Então, se a soja lá no vencimento valer 80, e esse K aqui, ó, é o preço que eu combinei de pagar, que é quanto? Os 100 dólares por saca, certo? Então, se o preço da soja lá no vencimento for maior, eu vou ganhar. Se o preço da soja for menor, eu vou perder. Então, esse é o payoff da minha posição quando eu compro alguma coisa a termo. Ô Mali, como é que fica isso se eu olhar ao longo do tempo? Ó, a trajetória da soja à vista, cuidado, tá bom? Então, todo dia a soja tem um preço no mercado. Vamos chamar essa data de T1, essa data de T2, essa data de T3. Então, todo dia S de T1, S de T2, S de T3. Então, a soja tem um preço todo dia no mercado. Esse é o chamado preço à vista. Preço à vista. Ou preço spot da soja. E quando eu estou na data T0 e negocio soja lá para o futuro, esse K aqui, como eu já te expliquei, é o preço a termo, também chamado de forward price, certo? Então, o preço à vista é o preço do dia. Preço a termo, ou preço forward, ou forward price, é o preço que eu negocio hoje para que a transação ocorra lá no futuro. Beleza? Então, a trajetória do preço spot, nesse nosso caso, não interessa nada. Porque o que me interessa é quanto que vai valer a soja lá no último dia. É isso que interessa. Essa é a variável aleatória que está me interessando. É o S de tesão. Quanto que vai ser a soja lá na data tesão. Então, quem que vai ser meu payoff? Ó, eu só estou pegando esse gráfico aqui e estou tombando ele e estou desenhando aqui, ó, lá em cima. Dá uma olhada. Então, agora o meu eixo, ó, se o S for maior, tá vendo ali? Se o S for maior, então aqui, ó, é o meu F que eu combinei de T0, T0. No meu exemplo lá, os 100 dólares por saca. Então, vamos pôr aqui, o preço da soja lá na data tesão, não interessa o que aconteceu no caminho. Terminou em 150. Quanto dinheiro eu vou ganhar? Faz a conta aqui, ó. 150 menos os 100 que eu combinei de pagar. Então, eu vou ganhar 50. Ah, mas a soja terminou em 80. Beleza, o que vai acontecer? Beleza não, né? Você se deu mal. Você vai acabar perdendo 20. Vai dar menos 20. Por quê? Porque eu vou receber 80, que é o valor de mercado da saca, e vou pagar 100. Então, na verdade, eu tive um prejuízo. Eu tenho algo que vale 80, sendo que eu paguei 100 por aquilo. E nesse outro caso, que a soja terminou a 150, eu tive um lucro. Por quê? Eu paguei 100, mas eu detenho agora uma coisa que vale 150. Beleza. Vamos lá ver outro caso, tá? Isso aqui é só esse mesmo desenho. Vamos ver outro caso. Ô, Mari, você tá me explicando o que é uma call, uma opção de compra? Não, eu não tô explicando. Para você entender tudo que tem que entender sobre uma call, vou fazer outros vídeos mais para frente. Mas esse aqui eu vou te explicar o básico do básico, que eu quero falar do payoff. Então, nós estamos falando aqui, se você for o dono, o feliz dono de uma call option. O que é uma call option? É uma opção de compra. O que esse produto faz? Se você é dono dele, ele te dá, ó o nome, a opção de você comprar alguma coisa. Então, vamos lá. Pega o exemplo da soja. Se no exemplo anterior do contrato forward, volta lá no contrato forward, se eu combinei de pagar 100 dólares a saca, quando chegar na data tesão, você vai ter que pagar 100 dólares a saca, a não ser que você queira
romper o contrato e ter um problema jurídico, certo? Mas você tem essa obrigação de fazer isso. Você é obrigado você se comprometeu a comprar soja naquela data pagando $100 a saca. Beleza. Se a soja valer mais ou menos, não tem opção. Você é obrigado. Lembra? Eu acabei de explicar aqui. Se a soja for para 150, você se dá bem. Se ela for para 80, você se dá mal e vai ter que pagar 100 pela soja, que foi o que você combinou. No caso da opção, vem aqui, ó. No caso da opção, é diferente, porque eu tenho a opção. Então, o que eu vou fazer? É assim, você vai combinar de comprar soja por $100 a saca. Só que agora não chama forward price. Esse preço que você combina chama preço de exercício ou preço de strike, ou em inglês, o strike price ou o exercise price, tá? Então, eu combino esse preço com o produtor da soja. Só que eu falo para ele? Ó, eu vou querer ter a escolha. Se chegar lá no vencimento e na data tesão, né, o vencimento de quem? Da opção. Então, se chegar lá na data tesão, a soja tiver acima de 100, eu vou querer comprar a soja de você. Você fala isso para o produtor. E se chegar lá a soja estiver abaixo de 100, eu não vou querer comprar de você pagando 100. Então, se a soja estiver acima de 100, você vai querer comprar a soja pagando 100. Tudo bem, é bom para você. E se a soja estiver abaixo de 100, você não vai querer comprar a soja do cara pagando 100. Você vai lá e compra no mercado. Se a soja tiver 70, você quer a soja, você não vai pagar 100 para o produtor. Você vai no mercado e compra. Então, aí, esse é o contrato agora, lembra? Antes você tinha que pagar 100, não interessa o que acontecesse. Se a soja estivesse acima, beleza, para você. Se ela estivesse abaixo, azar seu. Agora, você só quer o lado bom. Se a soja estiver acima, você vai querer comprar por 100. Se a soja estiver abaixo de 100, você não vai querer comprar. Claro que o produtor não é idiota. Ele vai falar para você o seguinte: tá bom, amigo, você quer ter o direito de comprar de mim por 100 se a soja tiver mais que 100, e se a soja tiver menos que 100, você não vai querer comprar? Você tem que me pagar alguma coisa hoje. E esse é o prêmio. É o prêmio da opção. O que é o prêmio da opção? É o valor de mercado da opção no dia que a opção começa. É o preço da opção no dia que a opção começa. Então, para o produtor da soja te dar essa opção, ele não é bobo, ele vai cobrar de você. E esse é outro problema que a gente tem que aprender depois, como é que calcula esse preço, esse valor de mercado da opção. Não é isso que eu estou te explicando agora. O que eu quero te explicar agora é qual é o payoff da opção. Então, ó, você que quer ser um Quantstar, tem que aprender essa nomenclatura aqui. Então, vamos lá. Ó, o que está dizendo aqui? Ó? Essa função 1, e quando eu tenho um evento aqui, que é o evento ST maior do que K, o que eu estou falando? Esse evento aqui é que lá no vencimento, o preço da minha soja ficou acima de K. Então, esse é o evento. Preço da soja acima de K lá na data tesão. Essa função 1 desse evento chama função indicadora do evento. Quanto que essa função vale? Ou 1 ou 0. Quando que essa função vale 1? Essa função vale 1 se o evento preço da soja no vencimento na data tesão for maior do que K, se isso acontecer. Então pega lá o meu exemplo, né? O K é igual a 100. Se o preço da soja for 101, 102, 103, qualquer coisa acima de 100, esse evento, preço da soja acima de K na data tesão, aconteceu. E essa função indicadora, ela vale 1. Se lá no vencimento o preço da soja estiver abaixo de K, aí o evento não aconteceu. O evento ST maior que K não aconteceu. E essa função indicadora vale 0. Então, essa função indicadora vale 0 ou 1.
Então entenda isso aqui, ó, dá uma olhada. Ou como diz o meu amigo, entende bem isso aqui, ó. Então, se o evento acontecer, essa função aqui vale 1. Então imagina, soja vale 150 lá no vencimento. Beleza. Então a função indicadora vale 1 e esse preço de mercado da soja é o 150. Então quanto que eu vou receber? 150. Por quê? Porque é o valor da soja vezes a função indicadora que vale 1. Por quê? Porque o S de T é maior do que o K, né? Ou seja, o 150 é maior do que 100. Então aconteceu o evento, preço da soja é maior do que 100. Então a função indicadora vale 1, 1 vezes 150, eu estarei ganhando 150. E quanto que eu vou pagar nesse caso? Eu quero agora comprar a soja por 100, então eu vou pagar 100, porque ó, o strike aqui é 100 e aqui de novo a função indicadora, mesma que ali de cima, tá vendo? Ó, é igual. Então se acontecer o evento, essa função indicadora vai valer 1. Então eu vou ter que pagar 100, beleza. Então eu vou receber 150 e vou ter que pagar 100. Então nesse caso o meu resultado foi, o meu payoff foi 50. Mas ali se acontecer, vou apagar tudo. E se acontecer lá no vencimento do preço da soja ser 80? Então vamos colocar 80 aqui no preço da soja lá na data tesão. Tá, só que quanto que é a função indicadora? Então pensa, 80 é maior do que 100? Não, então esse evento 80, né, o preço da soja ser maior que 100 não aconteceu, porque 80 não é maior que 100. Então o evento não aconteceu, então a função indicadora do evento ela vai indicar 0, que não aconteceu o evento. Então quanto que eu vou receber? 80 vezes 0, 0. Quanto que eu vou pagar? 100 vezes a função indicadora, que você já entendeu que é 0, 0. Então você vai pagar 0, vai receber 0, então fica 0. Então quanto que é o teu payoff no caso do McCall? Você tem a opção de comprar, é muito simples. Se o preço do underlying for acima do strike, você quer comprar o underlying que vai valer mais do que o strike, pagando o valor do strike. Você quer fazer isso. Se por outro lado, o preço de mercado do underlying for abaixo do strike, você não quer comprar pagando o strike. Então, é a opção de comprar. Se você vai ter a opção, você vai querer comprar, você vai pagar barato. Então, se o preço de mercado é ST maior do que K, eu quero pagar caro, pagar barato, comprar. Se o preço de mercado é abaixo do K, daí eu não vou querer exercer a minha opção. É essa que é a ideia da opção de compra. Então, como que é o meu payoff desse negócio? Ó, é simples. Essa conta aqui, ó, ST vezes a função indicadora de ST maior do que K, menos o K, que é o strike, vezes, só estou copiando isso aqui, tá bom? Então, vezes a função indicadora de ST é maior do que K, então só copiei isso aqui. Isso aqui você já entendeu, que se o S de T for maior do que K, eu ganho dinheiro, eu quero. Se o ST for menor do que K, vai dar 0. Então isso aqui tem um outro jeito, mais simples até, que aparece nos livros, que é o máximo entre ST menos K e 0. Ai, Mayali, então se é mais simples, por que você está ensinando a gente do outro jeito? Porque se você é um quantstar, você vai ver que esta forma de baixo, mais para frente, ela é bastante útil para N outras coisas, N outros derivativos, então você tem que conhecer esse conceito. Mas você pode, no caso do McCall, escrever o máximo entre ST menos K e 0. Veja, se ST menos K for positivo, eu quero esse pedaço, porque ele é melhor do que 0, ele é maior do que 0. Se ST menos K for negativo, ele é pior que 0, então eu não quero. Né? ST, aquela história, 80 e eu pago 100, vai dar negativo, vai dar menos 20. Então, entre menos 20 e 0, eu quero 0, certo? Então, esse é o payoff. Então, como que é o gráfico do payoff, né? O chamado payoff diagram? É esse gráfico que você está vendo aqui, ó.
Se o ST for maior do que o K, eu ganho, eu quero, e é igualzinho do forward. Tá vendo, ó? Se eu tirar essa parte, é o payoff do forward, que a gente tinha visto antes, ST menos K. Só que ele só vale, quando eu coloco isso, ele só vale nessa parte, que o ST é maior do que o K, nessa parte para cá. E na parte que era ruim o negócio, eu não quero, eu apago e faço ela virar zero. Quem fez isso para mim? Esse cara aqui, a função indicador. Então esse é o payoff, ou no caso agora que eu desenho o gráfico, é o payoff diagram da opção de compra, da call option. Beleza. Mayali, como que funciona isso ao longo do tempo? É igual antes, tá? A trajetória seguida pelo underline, tanto faz. Nesse caso de uma call desse jeito que eu estou explicando, né? Uma opção de compra básica dessa que eu estou explicando. Então, se chegar lá no vencimento, ó, o meu strike era 100. Se o preço da soja é 80, você vai querer comprar por 100 uma coisa que vale no mercado 80? Não, então seu payoff é zero. E a gente disse que a sua opção virou pó, não vale nada, você não vai querer comprar. E se você, lá no vencimento, terminar com o preço da soja a 150, você vai querer comprar por 100 uma coisa que vale 150? Vai, e aí nesse caso você vai ganhar os seus 50. Ô Mayali, mas nesse caso que você falou que vira pó, que eu, né, vou não querer comprar por 100 uma coisa que vale 80, ou mesmo nesse caso que eu vou querer comprar por 100 uma coisa que vale 150 e eu vou ganhar 50, mas eu não tenho que descontar o valor que eu paguei, porque você não disse lá no começo que para eu ter essa opção, eu tenho que pagar alguma coisa lá para o produtor da soja, que é o prêmio da opção? Sim, só que esse resultado descontado do que você pagou, ele é chamado de P&L ou P&L, que é Profit and Loss. É o lucro ou prejuízo que você vai ter, que tem que levar em conta o payoff e o que você eventualmente pagou, ou se você comprou o derivativo, ou se você vendeu o derivativo, você vai acabar recebendo. Então, o gráfico e a variável que eu tenho que olhar, que leva em conta quanto eu paguei, é o gráfico do P&L. Eu não estou falando do P&L, estou falando do payoff. Então, se você for fazer prova por aí, de várias certificações internacionais, ou do que você quiser fazer, se perguntarem para você payoff é a regra que está escrita no contrato e que determina quanto que você tem que pagar ou receber ao longo da vida. Isso não tem nada a ver com quanto que você pagou ou recebeu para entrar naquele contrato, se você comprou, se você vendeu aquele contrato, quanto que você vai receber. O fato é, o payoff é só o que você recebe se alguém tivesse te dado o contrato, se você é dono do contrato, você vai receber aquele payoff, que às vezes pode ser um contrato que você até tenha que pagar, né? Você não viu no caso do forward? Tem uma parte lá que você tem que pagar. Isso é o payoff. O P&L é o payoff ainda considerando, além dele, o quanto você pagou ou quanto que você recebeu. Se você comprou o contrato, você pagou. Quando você recebeu, se você vendeu o contrato, você recebeu, tá bom? Só que aqui nós não estamos falando de P&L, nós estamos falando de payoff. Ó, o payoff é a característica mais importante de um derivativo. Por quê? Ele é a carteira de identidade do derivativo. O payoff é quem determina quanto que o derivativo vai dar para você ou que vai fazer você pagar. E a partir do payoff é que você vai calcular o preço daquele derivativo, a gestão de risco daquele derivativo. Então, o payoff é a característica mais importante. Eu brinco que o payoff é a carteira de identidade. Todas as características do derivativo são importantes, mas resumindo, tá tudo dentro do payoff. O payoff é a função matemática que, quando você olha para ela, ela conta para você o que vai acontecer com você em termos de fluxo de caixa, o que você vai receber, o que você vai pagar em cada instante de tempo, desde o início do derivativo até o final.
Beleza? Bom, como eu já falei em outros vídeos, se você gostou e achar que deve, deixa like. Se você achar que não deve, não deixa. E se você não gostou, pode meter o dedo lá e falar que não gostou, tá bom? Sem problemas. Mas se você gostou, considera se você acha que vale a pena dar um like. Valeu, espero que você tenha aprendido sobre payoff. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando de payoff de contratos exóticos. Esse aqui são os contratos básicos aí, 2 básicos, que são chamados contratos vanilla, né, bem simplesinhos. Depois eu vou fazer um vídeo falando de contratos exóticos, payoffs de contratos exóticos. Então acompanha aí que você vai aprender mais. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.